O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual o Felipe observará o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Bem, pessoal, nesse bloco nós vamos ver algumas das principais notícias dessa última semana, tá? Algumas das mais importantes, com mais repercussão, começando pelo fato de que na última sexta-feira, dia 19 de julho de 2024, a Corte Internacional de Justiça emitiu a sua opinião consultiva sobre, abro aspas, práticas de Israel no território palestino ocupado, incluindo Jerusalém Oriental. Essa opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça, que fica sediada em Haia, né, muitas vezes chamada de Corte de Haia, embora esse é um termo que às vezes causa confusão, né, porque em Haia também está o Tribunal Penal Internacional, e a partir daqui eu vou chamar apenas pela sigla CIJ. Tá? Então, esse parecer da CIJ, ele foi provocado por um pedido da Assembleia Geral da ONU em 30 de dezembro de 2022, ou seja, antes de qualquer evento recente, antes do ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, quando a Assembleia Geral da ONU, então, solicitou a opinião da Corte sobre os efeitos da ocupação israelense na Palestina. Quando se fala aqui em ocupação da Palestina, qual o critério usado para essa avaliação? As fronteiras de 1967, antes da Guerra dos 6 Dias. Tá? Então, quando fala Palestina e Palestina ocupada aqui, está falando desses territórios, ou seja, Cisjordânia, faixa de Gaza, Jerusalém Oriental. Aquela solicitação pela Assembleia Geral da ONU foi aprovada, tá, com o voto da maioria dos países, incluindo aí Rússia e China, enquanto 27 países votaram contra, destacando Israel, Estados Unidos, Alemanha. Tá? Quem quiser ver, né, o placar na íntegra, tá, vocês podem ver, podem procurar pela resolução A/Res de resolução /77/247. Tá bom? Foram 87 votos a favor, 26 contra, 53 abstenções. Então, passando rapidamente pelo mecanismo da ONU. Né? A moção, aprovada no Comitê Especial de Descolonização, foi para a Assembleia Geral aprovou, daí vai para o secretário-geral, Antônio Guterres, e a Secretaria-Geral manda o pedido para a CIJ. Dezembro de 2022, decisão saiu agora. Tá? Rapidamente, então, os pontos principais. Tá? Lembrando que, para quem quiser ler o documento na íntegra, ele está amplamente disponível, tá, na internet, especialmente em inglês, mas acredito que seja possível encontrar em outros idiomas. A presença continuada do Estado de Israel no território palestino ocupado é ilegal. O Estado de Israel tem a obrigação de pôr fim a essa presença ilegal no território palestino ocupado o mais rapidamente possível. E quando eu falo território palestino ocupado, é o termo inclusive usado por todo o documento. Israel precisa cessar imediatamente todas as novas atividades de assentamento e evacuar os seus colonos do território palestino ocupado. Israel tem obrigação de reparar os danos causados a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, no território palestino ocupado. Todos os estados, ou seja, todos os países, têm a obrigação de não reconhecer como legal a situação decorrente da presença ilegal do Estado de Israel no território palestino ocupado e de não prestar ajuda ou assistência na manutenção da situação criada pela presença continuada do Estado de Israel no território palestino ocupado. Organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, têm a obrigação de não reconhecer como legal a situação decorrente da presença ilegal do Estado de Israel no território palestino ocupado.
E as Nações Unidas, incluindo a Assembleia Geral, que solicitou o parecer, e o Conselho de Segurança, devem considerar as modalidades precisas e outras ações necessárias para pôr fim o mais rapidamente possível à presença ilegal do Estado de Israel no território palestino ocupado. Esse breve resumo que eu acabei de ler para vocês foi elaborado pelo Jeff Nascimento, que é doutor em Direito Internacional, a partir da leitura do documento, tá? Mas, repito, o original pode ser facilmente encontrado. Além disso, o texto afirma que os países membros da ONU precisam tomar passos para impedir o comércio ou relações de investimentos que auxiliem a manutenção da situação ilegal criada por Israel nos territórios palestinos ocupados. Ou seja, não comprar, por exemplo, produtos produzidos, com perdão da redundância, em assentamentos na Cisjordânia. Tá? Não é a mesma coisa que um boicote geral contra Israel, embora algumas pessoas isso possa ser interpretado dessa maneira. Outra questão interpretativa e que tem dado um debate, e aqui eu vou apresentar o que está ocorrendo, é que a opinião da CIGI é de que as políticas de assentamento de Israel nos territórios palestinos da Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e outras políticas israelenses constituem segregação racial e violam o artigo 3º da Convenção Internacional sobre Discriminação Racial. O documento final não usa o termo, não afirma, por exemplo, que Israel está cometendo apartheid. Porém, ao dizer que viola o artigo 3º, e o artigo 3º fala, né, da situação de apartheid, então, indiretamente, o que a CIGI está falando é que Israel comete um apartheid, tá? Comete um estado de segregação e separação e discriminação, ao dizer que viola esse artigo. E aí, nos documentos, nas opiniões dos juízes individuais, você tem, às vezes, a afirmação de que existe o cometimento de apartheid ou não, como é o caso, por exemplo, do juiz da África do Sul. Você tem o juiz da Alemanha dizendo que é debatível se existe ou não uma situação de apartheid, tá? Então, eu estou mencionando isso por quê? Porque a partir do momento que essa opinião consultiva é emitida, é publicada, ela, obviamente, gerou uma repercussão muito grande e ela vai gerar um debate muito grande nas organizações internacionais, no que os países quais posturas os países vão tomar. Então fica esse debate de, não, mas a opinião consultiva não fala em apartheid, ela não fala diretamente em apartheid, então Israel não foi, o documento não fala de apartheid, mas repito, o documento fala que Israel viola o artigo 3º, que é o artigo sobre apartheid. Então é como você dizer que uma pessoa ela não cometeu homicídio, mas ela violou o artigo 121 do Código Penal, sabe? Que é o artigo sobre homicídio, né? Então, e aí, repito, tem as opiniões dos juízes, né, sobre isso. Inclusive, a opinião do juiz brasileiro, né, foi de que existe uma óbvia segregação racial, porém a corte não considerou necessário, né, especificar a questão do apartheid ou não. Tá? Porque ao dizer que violou o artigo 3º, estaria subentendido. Então é mais ou menos isso. O que o documento não fala de homicídio, mas fala que violou o artigo 121 do Código Penal. Tá? E eu vi que muitas pessoas ficaram nessa discussão, né, sobre a presença ou não do termo apartheid no documento final, e a partir disso, né, falar, não, olha só, não pode falar nisso porque o documento não fala nisso. Tá? Só que viola o artigo que aborda a questão da apartheid. Tá? O documento também coloca que a opinião da corte
é que Gaza, embora as tropas israelenses tenham se retirado do solo de Gaza em 2005, é também território ocupado, já que Israel controla todo o acesso ao território por todas as maneiras, né, por terra, céu e mar, que há uma violação da autodeterminação dos palestinos e também coloca a questão do direito de retorno. Tá? Então, em linhas gerais, essa é a origem da opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça. Isso é, em essência, o que o documento coloca e a discussão sobre a ausência do termo apartheid. Mas, repito, coloca que viola o artigo 3º da Convenção Internacional sobre Discriminação Racial, o que dá praticamente na mesma. Aí, falando da repercussão internacional, as autoridades israelenses, os políticos israelenses, obviamente rejeitaram, disseram que ela é desproporcional, disseram que ela não é legítima, coisa assim. Eu queria destacar apenas a nota da Arábia Saudita, né? O Ministério de Relações Exteriores expressa que o Reino da Arábia Saudita dá boas-vindas, né, à opinião consultiva emitida pela Corte Internacional de Justiça sobre as políticas e práticas de Israel nos territórios palestinos ocupados, em que a Corte Internacional de Justiça confirma a ilegalidade da presença israelense nos territórios palestinos ocupados nos últimos 57 anos, ou seja, também usa a Guerra dos 6 Dias como marco temporal, digamos assim, né? Embora essa expressão marco temporal agora no Brasil tenha outro significado, né? O reino destaca a necessidade de serem tomados passos práticos e com credibilidade para chegar a uma solução justa e abrangente para a causa palestina, de acordo com a Iniciativa Árabe de Paz, que é aquela iniciativa saudita dos inícios dos anos 2000, que a gente já explicou aqui no programa, e resoluções com legitimidade internacional, numa maneira que garanta ao povo palestino o seu direito inato de autodeterminação e o estabelecimento do seu Estado independente nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como sua capital. Né? E aí essa questão de Jerusalém Oriental como sua capital é algo que também é frequentemente rechaçado, né, pelas autoridades israelenses, a ideia de que Jerusalém é una e indivisível, né? Ou seja, só uma cidade pode ter esse nome e ela não pode ser dividida. A nota do governo brasileiro diz que o governo brasileiro saúda a opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça, etc, etc, etc. Vocês podem ler a nota na íntegra com destaque de que o Brasil participou da audiência pública. Então, essa opinião consultiva da CIGI, ela é histórica, ela é importantíssima, porque ela vem da mais alta corte de direito internacional, e é interessantíssimo, é importante destacar que a maioria dos pontos elencados, né, no documento final são com voto da imensa maioria dos juízes, né? O voto habitualmente ali de dissenso, né, é da juíza de Uganda, a Júlia Sebutinde, que ela também foi, né, o voto de dissenso em vários pontos do processo movido pela África do Sul contra Israel, acusando Israel de genocídio. Então, assim, é um documento importantíssimo, mas, aí entra o mas, né? Inclusive, isso deu problema lá no Twitter e tal, e aí eu quero passar duas coisas aqui, mais até, talvez. Primeira delas esse documento é muito importante, não pelo documento em si, mas especialmente por poder dar embasamento jurídico para eventuais ações por governos e países. Tá? Então é o seguinte, a partir de agora, se um país quiser, digamos assim, proibir que as suas empresas exportem munições, exportem armamentos para Israel, ela pode usar essa opinião consultiva da CIGI para justificar a sua decisão.
tá? A opinião consultiva da CIGI em si não tem um poder político vinculado a ela. E aí, eu estou falando isso por dois motivos. Né? Alguém vai dizer, não, Felipe, você está dizendo isso porque você costuma ser cético sobre o direito internacional, você tem uma outra perspectiva sobre as relações internacionais. Não é só isso. Mas, primeiro, se trata de uma opinião consultiva. Quando eu falo isso, não é opinião no sentido de dizer, não, isso é só a opinião da CIGI, né, eu estou usando aqui no substantivo como, isso é só a opinião da CIGI, não serve para nada. Não, é porque não é um documento vinculante, né? Não é um documento que tem autoridade em si para ser cumprido. Inclusive, muita gente usou, inclusive comentaristas do ramo, o termo decisão, tá, sobre esse documento da CIGI, nas redes sociais, nos seus comentários e tudo mais. Isso induz a pessoa, induz o espectador ao erro, porque esse documento não é uma condenação, não é uma sentença e não é uma decisão no sentido de ser algo que é vinculante ou que pode ser imposto ou que tem algum poder político que embasa ele. Tá? Não é uma decisão no sentido de, olha só, isso está decidido. Isso pode subsidiar decisões por países e por organismos internacionais. Se a gente olhar a nota brasileira, tá? O Brasil vai falar que saúda a opinião consultiva. Vai dizer que a Corte considerou ilegal a ocupação, que a Corte indicou a obrigação, que a Corte asseverou que as políticas e práticas são equivalentes à anexação, que constituem violação, que o parecer da CIGI, tá, em nenhum momento chama de algo como decisão. Tá? É um documento embasado, argumentativo, porém, repito, chamar de decisão ou ainda mais de sentença, algo parecido, induz a pessoa ao erro e dá um poder a esse documento que esse documento não tem. É vender uma ilusão de que agora todas as questões palestinas serão resolvidas, é vender uma panaceia de que agora tudo está comprovado, algo assim. Se a gente pegar o documento, né, que foi emitido agora, tá, e comparar com outros documentos da CIGI, com, aí sim, as sentenças da CIGI, a gente vai ver que nas sentenças da CIGI começa assim, né, a CIGI decide que tal e tal coisa, a favor, aí os votos, contra, os votos. Tá? Se a gente pegar o documento sobre a ocupação israelense, vai estar assim, é a opinião dessa corte que o Estado de Israel, etc, etc. Quem votou a favor, quem votou contra. É a opinião dessa corte que quem votou a favor, quem votou contra. Tá? Porque é um parecer consultivo. A CIGI, ela tanto emite opiniões consultivas, quanto julga casos com sentenças. E isso é uma opinião consultiva, que países e órgãos podem usar para embasar suas decisões, mas não tem um poder político vinculante em si. E aí entra, né, a minha segunda parte da minha argumentação, de um pouco, digamos assim, de cautela sobre essa decisão, que é histórica sim, vou repetir, e é importantíssima, mas que, primeiro, né, ela será barrada, qualquer efeito prático dela dentro da estrutura da ONU, provavelmente 95% de chance será barrado pelos Estados Unidos, né? Como a gente já viu acontecer recentemente. E mesmo que ela fosse uma sentença vinculante, vamos lembrar que pouquíssimo tempo atrás, eu sempre trago esse exemplo aqui, nós tivemos uma sentença vinculante da CIGI sobre o bloqueio conduzido pelo Azerbaijão contra os armênios de Artsakh.
o Azerbaijão não cumpriu com essas obrigações, pelo contrário, violou explicitamente, e o assunto sequer foi para o Conselho de Segurança da ONU, porque vai depender das potências em última instância. E Israel tem uma aliança praticamente inquebrável com uma das principais potências do mundo, Estados Unidos. Se a gente quiser dar outros exemplos, né, podemos lembrar que, para ficar em exemplos recentes, claro, né, Filipinas e China, né, levaram o caso, né, da sua disputa de fronteiras marítimas para a Corte Permanente de Arbitragem, que também fica em Haia, e a China falou que, olha só, legal, vocês emitiram aí a sua arbitragem, mas a gente não vai seguir, a gente não gostou dela e a gente não vai seguir, né? Então, um pouco de cautela com o direito internacional é sempre muito bom. Eu sei que eu talvez seja cético até demais em relação ao direito internacional, e isso às vezes desagrada alguns ouvintes, outros podem considerar que ela polui algumas das minhas visões. É perfeitamente razoável vocês pensarem isso, até porque eu sou transparente em relação a esse ceticismo. Isso não quer dizer que não exista, que não tenha sua importância, que não seja importante. E, novamente, vou destacar, acho que pela quarta vez, o mais importante dessa decisão é o que os países vão fazer com ela. Tá? Vai depender dos países, então. E um último elemento nesse ceticismo, né, algo até triste de lembrar, foi que em julho de 2004, ou seja, 20 anos atrás, a mesma Corte Internacional de Justiça também emitiu uma opinião consultiva, com a maior parte das pautas sendo vencidas por 14 votos a 1, cuja opinião naquele momento é que o muro na Cisjordânia, construído para cercar, segregar, né, e fechar e impedir o trânsito de pessoas palestinas, ele constituía uma anexação de fato, não era justificado em bases de segurança, violava direitos humanos básicos, e a opinião da CIG naquele momento era que Israel precisava desmontar o muro, que Israel precisava pagar reparações aos palestinos, que os outros estados deveriam agir contra a construção do muro e provocava ainda por cima a Assembleia Geral da ONU a tomar alguma ação contra o muro. Naquele momento, existiam 190 quilômetros de muro. Hoje, existem 440. A construção do muro sequer parou, quanto mais o desmonte do muro que existia. Em 2004, 20 anos atrás, ou seja, quando alguns dos nossos ouvintes eram crianças, talvez alguns deles nem eram nascidos, nós tivemos também uma vitória importante para os palestinos na CIG. E ela não rendeu frutos práticos. Então, eu sei que eu termino nessa parte aqui num tom até pessimista e tal, mas porque é necessária muito mais ação política e essa opinião da CIG ser utilizada para pressionar estados nacionais a tomarem providências nesse sentido, certo? Vamos passar agora para outra pauta importante que a gente mencionou no programa passado e que ficou bem debaixo do radar, né, da mídia, grande mídia, que nós tivemos no último dia 23 de julho, a declaração de Beijing, né, a declaração de Pequim, para encerrar a divisão e fortalecer a Unidade Nacional Palestina. 14 grupos palestinos assinaram, especialmente Fatah e Hamas. Tá? Pela declaração, todos os grupos palestinos se comprometem a criar um governo interino de unidade nacional e que esse novo governo interino de unidade nacional teria a governança de Gaza e da Cisjordânia até a realização de novas eleições. Esses são os pontos principais, né? O ponto principal. Também participaram da reunião, né, diplomatas de Egito, Argélia e Rússia, além da China, claro, né,
fala, né, reafirma da capital palestina ser em Jerusalém Oriental, fala do direito de retorno, que é o outro grande ponto de cisão com Israel, né? A gente sempre comenta aqui no programa que nós temos já terceiras gerações, quartas gerações de refugiados palestinos em países vizinhos, como Líbano e Jordânia, tá? Então, é uma declaração importante. Lembrando, né, em 2018, e isso a gente abordou bastante aqui no Xadrez Herbal na época, né, nós tivemos uma tentativa de formação de unidade entre Hamas e o Fatah, no contexto ali da nova carta do Hamas. Então não é a primeira vez que nós temos negociações para uma unidade entre os dois principais grupos, e da outra vez ela não rendeu frutos no longo prazo. Eu repito o que eu comentei no programa passado, né? Hoje, a autoridade palestina e o Fatah, eles correm contra o tempo por uma necessidade de renovação de suas lideranças e da imagem pública de suas lideranças, né? Até pela idade avançada do Mahmoud Abbas, do Abu Mazen. A questão é que o documento ele não estabelece quais seriam os passos, os próximos passos para essa unidade nacional. E, já entrando no que também eu comentei no programa passado, essa declaração, ao não estabelecer passos mais concretos, né, ela abre margem para duas coisas que aconteceram, né? A primeira delas foi o governo dos Estados Unidos dizendo que esse acordo de reconciliação não é aceitável porque o Hamas não pode ser parte da vida política palestina, né? Lembrando que os Estados Unidos consideram o Hamas, tanto o braço político quanto o braço armado, como grupo terrorista. E eu falei dessa possibilidade no programa passado, né? Ao mesmo tempo que a autoridade palestina tem adotado, né, um governo tecnocrata para, teoricamente, possivelmente, ser mais palatável aos Estados Unidos, agora você tem essa aproximação com o Hamas. E o governo de Israel vai fazer a festa com essa declaração, né? O Israel Katz, que é o ministro de Relações Exteriores, já disse que isso mostra, né, como o Mahmoud Abbas e a autoridade palestina, eles não rejeitam o terrorismo. Eles abraçam os assassinos e estupradores do Hamas, mostrando a sua verdadeira face. E o Netanyahu disse que isso mostra como o Fatah não pode ser levado a sério, tá? Então, assim, o governo de Israel... e qual é a questão, né? Você não é o Fatah deixar de se aproximar do Hamas ou deixar de fazer um governo de unidade palestino para apenas agradar Estados Unidos ou Israel. Essa é uma abordagem, inclusive, né? Mas sem anunciar passos concretos. E quais são esses passos concretos, por exemplo? Você colocar ali na carta, vou dar um exemplo, tá? Que Fatah e Hamas se comprometem ao governo de unidade, abandonando o extremismo, tá? Alguma declaração desse tipo, né? Não tem isso, né? Tem uma declaração bastante protocolar, inclusive, e o documento, tá, da declaração de Pequim, eu não consegui achar o documento. Eu só consegui achar coberturas jornalísticas, inclusive na imprensa em língua árabe, sobre o documento, tá? Mas o documento na íntegra eu não consegui achar, não sei se ele sequer foi publicado ou se foi, eu não consegui encontrar, tá? Então é uma notícia, repito, importante, porém o documento em si, aparentemente, ele é pouco ambicioso e ele abriu esses flancos para Estados Unidos e Israel. E é bom lembrar, né, até porque isso saiu na imprensa essa semana por conta de um material produzido em inglês. Mas assim, os nossos ouvintes sabem, desde o programa produzido logo depois do ataque terrorista do 7 de outubro, que é nosso programa mais longo e também o nosso programa mais baixado na história, que o Hamas ele tem uma crise de legitimidade perante a própria população palestina, tá? Perante as pesquisas de opinião palestinas, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia, tá? Então assim, a união entre Hamas e Fatah, ela pode ser necessária, mas ela também tem percalços dentro da comunidade palestina, né? É importante lembrar
isso também, né? Que a gente fala no plano internacional, mas estamos falando de milhões de pessoas, né? Obviamente um plano de conciliação nacional não é tão simples assim. Agora nós vamos para outra notícia da sexta-feira, dia 19 de julho, né, que foi o dia do parecer da CIGI, que um drone foi utilizado pelos Houthis. Os Houthis atacaram Tel Aviv com um drone. O drone explodiu próximo do que hoje é o escritório da Embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv. E que durante muito tempo, até o Trump mover a capital para Jerusalém, era a Embaixada dos Estados Unidos e, na maior parte das atividades, ainda é a Embaixada. Tá? O ataque a drones deixou uma pessoa morta num prédio próximo e 10 pessoas feridas. Tá? O drone utilizado provavelmente foi um drone de fabricação iraniana que foi modificado pelos Houthis para ter um alcance maior com mais combustível. Uma coisa que, né, já expliquei aqui, que é bom lembrar. Quando se fala em Houthis, né, muitas vezes na imprensa fala, não, os rebeldes Houthis, alguma coisa assim. Os Houthis, eles não são mais um grupo rebelde. Eles, na prática, controlam o norte do Iêmen. Eles, na prática, são o estado no norte do Iêmen, tá? Que é a principal região do Iêmen, inclusive. Né? Uma das, vamos colocar dessa maneira. Segundo as autoridades israelenses, o drone não foi abatido devido a um erro humano, tá? Já que nem o Domo de Ferro interceptou, nenhum avião, nenhum caça da Força Aérea Israelense interceptou e sequer houve sirene em Tel Aviv. E aí no dia seguinte, a Força Aérea Israelense realizou ataques contra o porto de Hodeida, né, que é o principal porto da costa do Mar Vermelho do Iêmen, é o principal porto sob controle dos Houthis e é o principal porto para a entrada de ajuda humanitária no Iêmen também. Tanto que, alguns anos atrás, talvez vocês se lembrem, né, quando a gente comentou da trégua na Guerra Civil do Iêmen, essa trégua incluía a região do porto de Hodeida. Tá? As autoridades israelenses afirmam que atacaram o porto, porque é dali que chegam armamentos iranianos, o que é muito provavelmente verdade, né, já que os Houthis usam armamento iraniano e eles devem chegar pelo principal porto controlado pelos Houthis, e atacaram depósitos e locais de combustível do porto. Tá? Foi a primeira vez que Israel realizou um ataque diretamente contra o Iêmen, usando inclusive um avião de reabastecimento, em reabastecimento aéreo, tá? Já que estamos falando de mais ou menos 1.700 quilômetros de distância. E esse ataque acaba servindo também, indiretamente, de recado para o Irã. Por quê? Porque o porto de Hodeida é mais distante de Tel Aviv do que Teherã. Então, é mais ou menos o seguinte, olha só, se a gente atingiu esse lugar, a gente também consegue atingir Teherã. É curioso, nesse cenário todo, né, qual teria sido o papel da Arábia Saudita. O porta-voz saudita disse que a Arábia Saudita não participou do ataque e que a Arábia Saudita não permite que o seu espaço aéreo seja utilizado por aviões de combate de outros países. Só que assim, é virtualmente impossível um avião israelense sair de Israel e chegar no Iêmen sem esbarrar no espaço aéreo saudita. Tá? Porque mesmo que ele vá pelo sul, né, ele vá ali por Eilat, vá pelo Mar Vermelho, ele ou vai violar o espaço aéreo egípcio ou saudita, e aí depois você vai ter o espaço aéreo sudanês, o espaço aéreo da Eritreia. Então assim, a Arábia Saudita ou não detectou os aviões israelenses, ou se fez desentendida, ou autorizou expressamente. Lembrando que a Arábia Saudita e os Houthis são inimigos também, né? Então, qual foi o papel da Arábia Saudita nisso tudo? Sabe? Esse é o ponto.
Porque não tem como um avião sair de Israel e chegar no Iêmen sem pelo menos esbarrar no espaço aéreo saudita. A não ser que foi pelo espaço aéreo egípcio e de lá para o espaço aéreo sudanês. Então, enfim, novamente, ou não detectaram ou fizeram desentendidos. Segundo as autoridades israelenses, foi um ataque aéreo 100% coordenado e realizado por Israel, sem participação, né, de qualquer outro ator, ou seja, sem participação dos Estados Unidos. E segundo uma empresa de satélites neerlandesas, 33 tanques de combustível, né, tanques de petróleo no porto, foram destruídos, segundo as imagens de satélite, e segundo os próprios Houthis, 6 pessoas ficaram mortas. Os Houthis depois realizaram um ataque contra a cidade de Eilat, que fica bem no extremo sul de Israel, justamente na costa do Mar Vermelho, onde você tem tanto um porto quanto uma área de resorts, uma área de praias e tal. E para esses ataques utilizaram, melhor dizendo, mísseis balísticos. E aí, novamente, o espaço aéreo saudita está no meio. Tá? E aí ocorreu uma questão interessante, que é, no dia 23 de julho, ou seja, depois dos ataques israelenses, depois do ataque Houthi e do ataque israelense, nós tivemos um novo acordo entre os Houthis e o governo iemenita de Sanaá. Tá? A assinatura desse acordo teve a presença do enviado especial da ONU para as negociações, o Hans Grundberg, e falam na retomada de voos, né, regulares da empresa aérea iemênia entre Sanaá e a Jordânia, também entre Sanaá e o Cairo, também a ideia de retomarem serviços bancários, removerem restrições bancárias, tá? Revogarem algumas decisões de confiscos de propriedades e desescalarem a situação entre os dois atores. Pode não ter nada a ver com Israel, essa decisão? Pode. Mas também pode ter ligação. E aí eu tô falando com a cabeça de apaixonado por história. Durante a Primeira Guerra do Golfo, em 1991, o Saddam Hussein, ele ordenou ataques com mísseis balísticos Scud contra Israel. Por quê? Porque ele queria provocar uma reação israelense para, com a provocação, com o ataque israelense, os outros países árabes que estavam lutando contra o Iraque do Saddam Hussein, e aí especialmente a Arábia Saudita, né, porque foi a partir da Arábia Saudita que ocorreu toda a intervenção militar dos Estados Unidos e do Reino Unido, os outros países árabes falassem, olha só, peraí, não, vamos sair da guerra, porque a gente não vai lutar do mesmo lado que Israel. O governo dos Estados Unidos da época, do Bush pai, né, isso já é bastante documentado, já é bastante conhecido, teve que fazer vários esforços diplomáticos para dissuadir as autoridades israelenses de retaliarem contra o Saddam Hussein, para justamente isso não ocorrer, para não correr o risco de Arábia Saudita, Síria, Jordânia pularem fora da coalizão anti-Saddam. Então, pode estar ocorrendo algo similar. Dos Houthis e do governo de Sanaá, né, os Houthis apoiados pelo Irã, o governo de Sanaá, que era apoiado pela Arábia Saudita, mais a outra facção do Sul, apoiada pelos Emirados Árabes Unidos, eles aceitaram e falaram, olha só, vamos deixar a nossa guerra de lado, porque a gente tem que se unir contra Israel primeiro. É possível, tá? Não estou afirmando que é isso que ocorreu, estou especulando, tá, gente? Agora vamos falar da Agência da ONU para Refugiados Palestinos e do funcionamento do próprio governo palestino. Tá? Primeiro, o parlamento israelense aprovou uma moção que declararia a Agência da ONU para Refugiados Palestinos como uma organização terrorista. Tá? Ela vai passar pelo Comitê de Relações Exteriores ainda, porém, muito provavelmente, isso precisaria de um reconhecimento do executivo, do governo Netanyahu. Não sei se o governo Netanyahu estaria disposto, né, a essa briga nesse momento. Tá? Porém, não podemos duvidar de nada. Né? E eu digo nesse momento de véspera de eleição nos Estados Unidos, derrotas diplomáticas para Israel e tudo mais.
Ao mesmo tempo, o Reino Unido anunciou que vai retomar o financiamento da agência, que havia sido paralisado durante o governo Rishi Sunak, e vai enviar 27 milhões de dólares para a agência. E, finalmente, a autoridade palestina vai receber 435 milhões da União Europeia, já que a autoridade palestina está num total colapso financeiro. Já que o governo israelense, né, pelo ministro Smotrich, está barrando os repasses para a autoridade palestina. E lembre-se, a autoridade palestina é responsável por pagar o salário de professores, pagar o salário de funcionários públicos, pagar o salário de médicos e tudo isso. Ah, mas Felipe, tem muita corrupção na autoridade palestina. Tem pra caramba, você não tem dúvida nenhuma disso. Tá? Mas isso não quer dizer que também não tem pessoas que dependem desse dinheiro, que dependem dessa estrutura de governança, que mesmo sofrendo todas as amarras possíveis, ainda é uma estrutura de governança nacional. Tá? Falamos agora de Gaza, né? Começando pelo fato de que na última terça-feira, dia 23, a OMS declarou um estado de preocupação com possíveis epidemias em Gaza, já que foram encontrados amostras do poliovírus tipo 2, tá? Que é o vírus da poliomielite, né? Justamente em amostras de água residual. Também foram registrados casos de hepatite, tá? E possibilidade de surtos de cólera, já que a água tratada, né, está se tornando cada vez de mais difícil acesso, já que toda a estrutura foi destruída pelos ataques aéreos israelenses. Tá? Essa semana tivemos pelo menos 89 pessoas mortas, né, num ataque aéreo na região de Khan Yunis, que deixou mais de 250 pessoas feridas também. Tá? Também nessa semana, o governo israelense ordenou a evacuação de uma das zonas humanitárias para mais um elemento terrestre da ofensiva, né? E a gente já explicou aqui no programa que essas evacuações começam a se tornar cada vez mais impraticáveis. A ONU, né, também falou via o escritório da ONU para os territórios palestinos ocupados, afirmando que Gaza está com problema já de um estado de anarquia, incluindo saque e assassinatos, execuções extrajudiciais e violência contra trabalhadores humanitários, devido, né, ao total colapso do tecido social da faixa de Gaza. Né? E, finalmente, uma notícia desse dia 25, dessa quinta-feira, o governo israelense anunciou que resgatou 5 corpos de reféns que foram tomados no dia 7 de outubro no ano passado. Tá? 4 homens e uma mulher. Agora vamos para notícias relacionadas a Israel, 3 delas. A primeira delas é que o partido ultra-ortodoxo Shas ordenou que os seus integrantes, né, resistam à ordem de conscrição, à ordem de serviço militar obrigatório, que foi autorizada pela Suprema Corte. Né, é a pauta que tomava a política israelense já nas últimas 2 décadas, talvez 3 décadas. Né? E o Shas é um partido que é da base do Netanyahu. Né? Ele que precisa dos partidos ortodoxos para se manter no poder. Também relacionado a Israel, o ministro da Educação, o Yoav Kish, está defendendo no Knesset um projeto de lei que estabeleceria um comitê nomeado pelo governo que teria autoridade para demitir funcionários e professores de universidades que expressem apoio ao terrorismo e que, caso as universidades não cumpram com essas eventuais decisões de demissões, poderiam ter os seus financiamentos cortados. Né? Em bom português, estamos falando de um instrumento estatal de censura, né? Que inclusive tem sido chamado no debate público israelense de macartista, tá? Incluindo numa carta da Associação de Diretores Universitários de Israel. E, finalmente, o governo australiano, essa semana,
anunciou as sanções financeiras e de viagem contra 7 colonos israelenses e um grupo de juventude israelense por violência política contra palestinos na Cisjordânia. E para a gente fechar esse giro, né, entre aspas, pelo Oriente Médio, mas foi basicamente questão Palestina e Israel, essa semana o Bashar al-Assad, o presidente ditador herdeiro da ditadura síria, se encontrou com Vladimir Putin no Kremlin. Isso é importante porque muito provavelmente teremos um encontro tripartite em breve entre Assad, Putin e Erdogan.